Bom, pessoal, como a gente comentou no primeiro horário, a gente dividiu a programação em alguns tópicos. Então, no período da tarde, agora a gente vai falar da a parte muscular, anatomia muscular da face. A gente vai falar sobre os compartimentos de tecido adiposo, também da face, vascularização e inervação. E a gente vai falar das principais complicações. Durante o período da manhã, a gente destacou toda a fisiologia e sistema tegumentar, a gente falou sobre as estruturas ósseas que compõem a região de cabeça, falamos da divisão anatômica e estrutural, e falamos também da importância do processo de envelhecimento, quando a gente está voltado para o sistema esquelético. Agora, no período da tarde, a gente vai dar continuidade, mostrando agora a partir de estruturas musculares. Antes da gente entrar nas estruturas musculares, enquanto o pessoal vai terminando de chegar aqui novamente, eu só vou passar um gráfico, né, que ele está fora do slide de vocês, mas depois eu complemento no material de vocês, fiquem tranquilos, que é só para complementar o que eu comentei pela manhã sobre a parte esquelética, sobre a perda de massa óssea que nós temos durante o envelhecimento. Então, ele é um gráfico que eu acho ele bem interessante de ser mostrado, e aqui traz as informações do que eu falei pela manhã. Como eu comentei, não está no material de vocês, mas eu vou mandar assim que a gente terminar aqui a aula. A Tati já mandou para vocês o grupo do WhatsApp, eu coloco lá essas informações, ou se tiver mais alguma outra informação, porque a gente sempre, quando vai mexer na aula, vai ministrar o curso, a gente acaba fazendo algum tipo de atualização, algum tipo de modificação. Então, é normal, a gente sempre está tentando, né, manter o material atualizado e enriquecê-lo. Então, eu vou passar para vocês, fiquem tranquilos, tá? É basicamente o que eu expliquei no período da manhã, mas agora ele uma informação, vamos dizer assim, um gráfico que consegue acompanhar o que eu falei com vocês durante o período da manhã. Então, a gente finalizou falando sobre como que o processo de envelhecimento interfere na questão de massa óssea, tá? Isso a gente vai acabar discutindo também na parte de massa muscular, de massa na verdade, de tecido adiposo. Então, eu trouxe o gráfico mais para exemplificar. Lembrando que, como a estrutura óssea ela é a base de suporte, acabam que todas as outras estruturas, os tecidos moles acabam sofrendo influências, no caso que a gente consegue identificar aqui nessa questão óssea, tá? Deixa eu deixar aqui as mensagens. Bom, então, a gente falou de manhã que a questão da estrutura óssea, o suporte ósseo, né, ele é dado graças à formação da nossa matriz óssea. E essa matriz óssea, ela é renovada, né, como qualquer tipo de célula do nosso corpo, a gente tem renovação de células ósseas para fazer a manutenção do nosso tecido, do tecido ósseo. Eu trago esse gráfico porque ele mostra como que o tecido ósseo se comporta ao longo dos anos nos diferentes sexos. Então, a gente tem aqui nessa linha superior, essa linha aqui de cima, como que se comporta a massa óssea do sexo masculino. E nessa linha aqui de baixo, a gente tem como que se comporta a massa óssea das mulheres. Então, no sexo feminino. Vou até colocar aqui um F. Então, aqui de baixo é o F. Feminino e aqui é masculino. Tá? Então, o que eu comentei? Quando a gente, até uma determinada idade, a gente tende a ter um aumento da massa óssea. Então, aqui é uma estimativa, né? Mas a gente sabe que para as mulheres esse crescimento ósseo é muito diferente com relação aos homens, e isso acaba levando em consideração as questões hormonais. Então, geneticamente, a gente já sabe que a mulher ela atinge uma estatura normalmente menor que dos homens, né? Na sua maioria. Claro que a gente não traz como todos os casos, né? Mesmo porque a gente tem questões genéticas que obviamente influenciam nisso. Mas como eu comentei com vocês, a formação óssea ela é superior à reabsorção nesse começo. Ou seja, o trabalho dos osteoblastos, como eu comentei, que são as células de produção óssea, elas estão mais ativas. Então, a gente tem o crescimento, a gente tem a formação óssea mais rápida. Inclusive, a gente consegue identificar, por exemplo, qualquer tipo de lesão ou fratura óssea consegue ser resolvido muito mais rapidamente
quando a gente é mais novo. Isso porque a gente tem células mais ativas, numa maior quantidade, então os osteoblastos estão trabalhando mais rapidamente. Só que quando a gente atinge uma determinada idade, a gente para de ter essa sobreposição de osteoblastos. E a gente entra num equilíbrio. Ou seja, osteoblasto e osteoclasto trabalham igual. Então, da mesma forma que eu tenho células, tecido ósseo antigo sendo removido pelo osteoclasto, eu vou ter células novas, tecido ósseo novo, sendo produzido pelos osteoblastos de maneira proporcional. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma boa manutenção da massa óssea por um longo período de tempo. Acontece que a partir mais ou menos dos 42, 43 anos, a gente começa a apresentar uma perda de massa óssea, tá? Por que isso acontece? Isso acontece principalmente pelas questões hormonais que estão envolvidas dentro dessa questão do processo de envelhecimento. É claro que é variável, tá, pessoal? Tem pessoas que começam a perder a massa um pouco mais tarde. Então, isso também tem muita relação com os hábitos de vida e a genética. Então, tem gente que começa a perder um pouco mais tarde, próximo aos 50 anos. Tem gente que começa a perder um pouco antes, tá? Principalmente pessoas mais sedentárias, com alimentações mais não regradas. Então, isso vai influenciar diretamente na metabolização do cálcio dentro do organismo e da vitamina D, que vai ajudar nessa questão estrutural óssea. Mas, em uma média geral, a gente fala que ali a partir dos 40, 42 anos, homens e mulheres começam a passar por perda de massa óssea, tá? Só que o que acontece, então, nesse período? A gente aumenta a taxa de reabsorção. Na verdade, como eu falei, os osteoblastos, eles sofrem mais influência da lentidão do metabolismo. Como o metabolismo cai com o envelhecimento, isso tem a relação hormonal associada, os osteoblastos, eles são atingidos de maneira mais direta que o osteoclasto. Então, não quer dizer que cria mais células de reabsorção. Na verdade, a reabsorção ela é superior à formação pela questão do osteoblasto ser mais lento. Então, a gente tem uma formação mais lenta de tecido ósseo. Só que para as mulheres, isso acontece de uma forma ainda mais intensa na menopausa. Então, a menopausa, ela tem ali uma janela, né, que pode acontecer. Algumas pessoas entram antes, outras entram depois. Então, uma variação ali de 48 anos até mais ou menos 56 anos, grande parte das mulheres passam pelo processo da menopausa. Como eu falei, algumas antes, algumas depois. E o que acontece é que a menopausa diminui o estrogênio. E o que o estrogênio faz com relação à parte de metabolização óssea? O estrogênio deixa ainda mais lento o metabolismo, então deixa a falta dele, né? Então ele deixa ainda mais lenta a questão da ação do osteoblasto. Então, como consequência, a gente tem uma perda de massa óssea ainda maior a partir dessa determinada idade. E a partir do momento que se instala a menopausa, a partir de 56, 57, 58 anos, a gente tem uma queda brusca comparado à massa óssea do sexo masculino. De novo, o sexo masculino também, obviamente, tem quedas, só que a proporção de quedas é menor. Isso por causa que as taxas hormonais deles se mantêm um pouco mais equilibradas durante mais tempo do que as mulheres. Então, isso faz com que a gente tenha uma perda mais rápida. Isso influencia só no osso? Não, isso influencia em tudo, principalmente quando a gente fala de gordura e quando a gente fala da massa muscular. Então, as mulheres tendem a perder mais massa muscular e tendem a ter mais dificuldade de perder massa gorda, né, que é tecido adiposo, conforme o processo de envelhecimento, comparado aos homens. Por essa relação, como a gente comentou, da ação hormonal do estrogênio. Tanto que o que a gente vê nesses casos, não só para a face, mas a gente identifica que após os picos é muito comum ter desenvolvimento de osteoporose, né? Então, isso de uma maneira geral, sistêmica, a gente acaba afetando todas essas outras estruturas, todos esses outros compostos, né, de todo o nosso corpo, devido a essas alterações aqui do envelhecimento. E como a gente terminou pela parte da manhã, com a parte do sistema esquelético, né, com a parte do sistema esquelético,
Achei interessante trazer o gráfico, como eu falei para vocês, depois eu disponibilizo, mas só para a gente ter esse fechamento, né? Ter ali o nome das células, relembrar esses nomes celulares que a gente destaca normalmente, a gente aprende muitas vezes na faculdade, mas acaba esquecendo um pouco, tá? Bom, a partir daí, agora, de fato, a gente entra na anatomia muscular facial. Então, a gente entra na parte de músculos. Então, a gente vai discutir na anatomia muscular facial os tipos de músculos que nós temos na face, a ação desses músculos, sua origem e inserção e a sua localização. E isso influencia muito pela questão de suporte da face, quanto depois, por exemplo, para a aplicação de injetáveis, como, por exemplo, a aplicação de botox. Então, a gente precisa identificar a atividade dessa musculatura e onde essa musculatura está, para, de fato, depois ter o cuidado, ter ser minucioso, vamos dizer assim, na hora das aplicações, para quando a gente pensar em envolver aplicações intramusculares, tá? Bom, quando a gente fala dos músculos faciais, o que a gente precisa entender? Que são músculos muito particulares. Por quê? Porque toda vez que a gente aprende sobre o sistema muscular, a gente aprende sobre os músculos esqueléticos. Então, lá na graduação, ou quando a gente faz qualquer curso de anatomia, a gente divide os grupos musculares em três. Então, eu falo, olha, existe o músculo estriado cardíaco, existe o músculo liso, e existe o músculo estriado e esquelético. Então, eu tenho três grupos de músculos no nosso corpo. Aí, de uma maneira muito geral e superficial, o que normalmente se comenta? Bom, o músculo estriado cardíaco é um músculo particular do coração. A forma histológica, estrutural e funcional dele é para que eu tenha contrações involuntárias de maneira pulsátil, que é como o nosso coração funciona. Maneira involuntária, porque eu não preciso pensar para o coração bater. Então, o sistema nervoso autônomo controla a musculatura do coração. Quando a gente fala do músculo liso, a gente fala normalmente da musculatura de órgãos ocos. O que é isso? São músculos que revestem estruturas internas. Por exemplo, a gente tem músculo liso na bexiga, as mulheres têm músculo liso no útero, as pessoas têm músculo liso no intestino, no estômago, no esôfago, na traqueia. Na traqueia é mais cartilagem. Vamos dizer, em algumas áreas da árvore brônquica. O que quer dizer isso? Os músculos lisos, assim como o músculo estriado cardíaco, ele também tem ação involuntária, ou seja, o sistema nervoso autônomo faz controle. Entretanto, o tipo de contração é completamente diferente, porque o tipo de tecido muscular é diferente. Então, o músculo liso, ele trabalha de uma maneira ondulatória, então a contração é fraca, é bem leve. Então, a contração no intestino, no estômago, elas não são contrações bruscas como as do coração. Beleza, isso a gente normalmente escuta, né, os outros musculares. Só que quando a gente fala de músculo estriado esquelético, a gente fala da maior parte dos músculos do nosso corpo. E o que a gente aprende? Que o músculo estriado esquelético, ele tem uma contração voluntária. Ou seja, eu conscientemente faço controle muscular. E a gente faz esse controle muscular pelo sistema nervoso somático. Então, a gente tinha falado que os outros dois grupos de músculos são do sistema nervoso autônomo. Só que o músculo esquelético, o estriado esquelético, ele tem controle do sistema nervoso somático, que é um controle consciente. Eu penso para conseguir fazer as contrações, me movimentar. Só que aí vem um porém. Normalmente, quando a gente fala do músculo estriado esquelético, a gente fala de músculos que estão aderidos aos ossos e permitem as movimentações articulares. Então, quando o pessoal vai, por exemplo, na academia treinar bíceps, a gente faz um movimento, né, de flexão e extensão do cotovelo, para que a gente consiga fortalecer essa musculatura. Porque o músculo está preso nas estruturas ósseas
E a partir do momento que o músculo se contrai, o que a gente tem é uma aproximação entre estruturas ósseas. E a gente aprende isso, que o músculo estriado esquelético é preso no osso. Tanto que tem o nome, né? Músculo estriado esquelético, preso no esqueleto. Então, a gente parte do pressuposto que todos os músculos estriados esqueléticos estão presos nos ossos. Mas isso não é verdade. A gente tem músculo estriado e esquelético preso em outras áreas. A gente tem músculo estriado esquelético nos olhos. Então, ele é preso num outro tipo de órgão. Então, quando eu movimento os olhos para um lado e para o outro, eu tenho músculos que estão presos no globo ocular e que conseguem fazer essa movimentação. E nós temos músculos estriados esqueléticos presos na pele. E é esse o nosso foco inicial aqui dos músculos faciais. A gente tem músculo na face que é preso no osso? Sim, alguns nós temos. Só que a gente tem vários músculos da face que estão presos na pele. E a gente comentou, poxa, se o bíceps, né, eu falei aqui da cotovelo, quando eu contraio, ele mexe o cotovelo, ele mexe o braço, perdão, porque está preso, a estrutura óssea está presa, além da região do antebraço. Então, quer dizer que músculo preso no osso movimenta a estrutura. Então, músculo preso na pele movimenta a pele. Então, a maior parte dos músculos faciais são músculos de inserção na pele e eles conseguem movimentar o sistema tegmentar como um todo. Eles conseguem fazer os movimentos da pele, que nós chamamos de músculos da mímica facial, tá? Então, é importante que tenha essa diferença anatomicamente para quando a gente fala do tipo de músculo, ok? Bom, como funções. A gente tem os músculos faciais como função principal quando a gente destaca as expressões. Então, a gente comentou no comecinho da aula que a nossa face é a janela do nosso corpo, é a janela da alma. Então, quando eu estou triste, o meu rosto mostra a tristeza. Quando eu estou muito feliz também. Então, as expressões faciais, elas acontecem graças aos músculos aderidos na pele, que fazem com que a gente consiga executar os movimentos e assim criar as nossas expressões. Além disso, a gente consegue piscar o olho, que isso vai ajudar na lubrificação do globo ocular, graças à ação da musculatura facial. A gente permite a fala, graças aos movimentos que a gente consegue realizar com a boca, e a gente consegue mastigar, graças a músculos que estão aderidos, aí sim, em estruturas ósseas. A gente comentou lá no primeiro horário que a mandíbula é a única estrutura óssea que consegue se movimentar na face. Bom, se um osso se movimenta, isso quer dizer que tem músculo ligado no osso. Então, a maior parte dos músculos estão ligados na pele. Mas eu ainda tenho músculos ligados na estrutura óssea porque eu consigo movimentar a boca, porque eu consigo ter a mastigação, eu consigo ter, inclusive, a fonação. Então, dessa forma, eu consigo ter a movimentação. Então, a função geral que a gente destaca dos músculos faciais são essas, tá? Bom, como eu comentei, então eu vou dividir em dois grupos. Eu vou dividir músculos faciais de acordo com a funcionalidade. Os músculos faciais são divididos de acordo com a expressão facial ou de acordo com a ação de mastigação. Assim, eu tenho músculos mastigadores e músculos de expressão. Os músculos de expressão facial, eles podem ter origem óssea, só que eles se inserem, eles grudam no final na pele. Então, essa é uma característica de músculos faciais de expressão. Eu posso ter a sua origem em estrutura óssea, só que a sua inserção final é na pele. Portanto, quando eu faço a contração, é o movimento da pele que vai executar, que vai ter movimentação. Já os músculos mastigadores, eu tenho uma origem óssea e uma inserção também óssea. Então, eu posso ter ali, como a gente falou, para movimentar a mandíbula,
Eu vou ter áreas da mandíbula que vão ter inserção de estrutura muscular que vão permitir que eu consiga fazer uma elevação, uma depressão da boca, com que eu consiga fazer a lateralização da boca. Então, graças à sua fixação em estrutura óssea, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem parar, pessoal. Bom, a gente começa falando dos músculos mastigadores. Por quê? Porque é uma menor quantidade. Eles são músculos mais profundos, e como a função deles é a movimentação de estrutura óssea, e a gente só tem uma estrutura óssea que se movimenta na face, então a gente vai ter músculos, né, uma menor quantidade, como músculos mastigadores. De novo, é preciso movimentar o osso. A origem e a inserção é óssea. Portanto, são músculos profundos. Portanto, são músculos que, por exemplo, faz qualquer tipo de aplicação, é dificílimo de atingir. Por quê? Porque estão numa profundidade muito grande. Eles estão ali bem aderidos à estrutura óssea para permitir a movimentação. Acima desses músculos, normalmente a gente tem músculos faciais, principalmente músculos de expressão, principalmente na região de víscero-crânio, tá? O primeiro músculo que a gente destaca é o músculo temporal. Deixa eu só destacar isso certinho, às vezes eu mostro o rosto. Os músculos faciais, o músculo temporal, ele é um músculo mastigador e ele apresenta um tendão com grande resistência. Então, qual que é a origem desse músculo temporal? A origem dele é na fossa do temporal. E a sua inserção é no processo coronoide, que a gente já falou lá da mandíbula, que fica aqui atrás, ó, nessa região posterior aqui ao arco do zigomático em contato com o temporal. Então, a gente até mostrou nas estruturas da mandíbula, no horário, que tinha o processo coronoide, que ele ficava aqui por baixo. Então, de novo, é um músculo mastigador, então ele é osso e osso, ligado osso com osso. Então, quando a gente fala que ele tem origem na fossa temporal, a gente vê que toda a origem da musculatura do temporal é nessa região do osso temporal. E a sua inserção, a gente consegue ver um tendão aqui nessa região mais próxima à área de zigomático com temporal. Então, o processo coronoide, como a gente comentou, ele vai ter a conexão ali do tendão do músculo temporal na área. Outro ponto importante. Toda vez que a gente fala de músculo, a gente divide músculo em ventre e tendão. Qual que é a diferença entre ventre e tendão? Anatomicamente e didaticamente, a gente fala assim, ó, o ventre é vermelho e o tendão é branco. Funcionalmente, qual é a diferença? A diferença está na sua composição. A parte vermelha, que é o ventre muscular, ele é formado pelas células musculares, pelos miócitos, precursores através das células satélites. O que acontece na parte vermelha? A ação do músculo. Então, quando eu falo que um músculo se contrai, quer dizer que toda essa parte vermelha apresenta actina e miosina, e conforme a actina e miosina se deslizam, eu consigo fazer um movimento de contração muscular. Então, o ventre muscular é a área ativa do músculo. Possui as proteínas de actina e miosina, e durante a contração conseguem gerar lubrificação. E o tendão? O tendão é uma parte do músculo, só que ele não é formado pela célula muscular. Ele apresenta baixa vascularização, ao contrário do ventre, que precisa ser muito vascularizado, senão o músculo não tem atividade, não consegue ativar. E os tendões, eles são considerados a parte passiva do músculo. Por quê? Porque ele não contrai. Então, para que serve o tendão? O tendão serve para sustentar. Ele serve para prender em algum lugar. Então, a gente normalmente tem tendões nas extremidades dos músculos, que é onde se origina e onde se fixa.
E aí, quando o músculo contrai, o tendão é elástico, então ele acompanha o movimento da parte ventral do músculo. Então, é importante que a gente se destaque, a gente diga isso, porque quando a gente fala que tem a inserção de um músculo, essa inserção normalmente são tendões. Então, esse tendão não contrai, esse tendão se fixa no local que vai movimentar, tá? Próximo onde vai. Então, essa é a característica que a gente destaca para o músculo temporal. Depois do músculo temporal, a gente tem o masseter, ou masseter, tá? As duas formas são corretas de se falar. O masseter, ele é dividido em duas partes. Uma área mais superficial e uma parte, um ventre mais e uma cabeça mais profunda. Qual que é a origem do masseter? Osso. Então, a gente sabe que essa estrutura óssea aqui é o zigomático. Então, ó, um tendão preso na estrutura do zigomático. Então, origem, zigomático, inserção, a gente consegue ver que é nessa região da mandíbula. Então, ó, a maior parte do masseter está nessa área que a gente comentou hoje de manhã. Eu comentei que essa área era o ramo da mandíbula. A gente falava ramo, ângulo, corpo. O que a gente consegue ver do masseter? A maior parte das fibras do masseter estão presas na região de ramo da mandíbula. Então, tudo isso aqui é ramo. Chegou nessa pontinha ângulo e aqui começou o corpo até chegar na parte mentoniana. Tá? Então, a maior parte das fibras, elas vão ter inserção aqui em toda a parte do ramo da mandíbula. Qual que vai ser a função do músculo masseter? Elevação e anteriorização da mandíbula. Então, quando a gente relaxa, solta a mandíbula, a boca está aberta. Quando eu preciso fazer elevação, a gente contrai o masseter e aí a gente consegue fechar a boca, fechar toda essa cavidade bucal. A anteriorização da mandíbula é quando a gente faz esse movimento. Então, eu consigo jogar a mandíbula para frente. Vem aqui na câmera. E assim, com o masseter, eu consigo realizar essa anteriorização. Como a gente falou, o masseter tem parte superficial e parte profunda. Então, essa parte um pouco mais aprofundada do masseter também, né, tem essa mesma característica. O ventre está todo nessa região. Esse músculo é um músculo que sofre muito de tensão. Então, algumas pessoas que têm bruxismo ou pessoas com ansiedade, elas tendem a apresentar nódulos, pequenos nódulos, né, como masseter. Como se fossem nódulos de tensão. Igual a gente fala de nódulos de tensão que podem aparecer em outras áreas, como, por exemplo, na região de trapézio, né, que é uma região que, da parte de pescoço, que a gente sente muita tensão, o masseter ele é muito suscetível a tensões. Pessoas, então, que sofrem de ansiedade ou bruxismo tendem a ter um masseter muito forte. Por quê? São aquelas pessoas que, às vezes, estão bem na hora que acordam com a mandíbula fechada. A gente fala que é com os dentes cerrados. Então, está fazendo força com o masseter. Porque se o masseter faz elevação e eu estou fechando a boca com força, quem eu estou forçando é esse músculo, tá? Então, é um músculo profundo, apresenta duas partes, né? Uma parte mais profunda e uma parte um pouco mais superficial, mas ele é caracterizado como um músculo profundo porque ele tem origem de inserção óssea, que a sua função é realmente uma formação da estrutura óssea, tá? Então, dessa forma, a gente até comentou, ó, aqui nessa imagem, aqui era o ramo da mandíbula, aqui é o ângulo e aqui é o corpo. Então, a gente viu nessa foto anterior, ó, que ele está preso na maior parte no ramo da mandíbula. Uma pequena parte tem ali, fica um pouco, né, passa pelo ângulo e pelo começo do corpo, mas o tendão em si fica preso em toda essa área de ramo mandibular, tá certo? Porque a gente precisa movimentar essa articulação, tá? É chamada de ATM, articulação temporomandibular, ou seja, a articulação que liga as têmporas com a mandíbula, certo?
Então, o masseter é esse músculo, né, que a gente comentou, é um músculo de grande tensão, é um músculo de nódulos. Então, para algumas pessoas, é importante tentar relaxar o masseter e fazer um movimento que vai desde essa área do esquemático até a parte posterior do ramo da mandíbula, até aqui na região de ramo, para ver se consegue liberar um pouco de tensão, tá? Ou quando tem algum nódulo de tensão, fazer liberação facial, que às vezes ajuda bastante. Então, é um músculo mastigatório, ok? Bom, como eu falei, a maior parte dos músculos são da expressão facial. São músculos de origem óssea e inserção de pele. Não tem muito o que fazer. Porque o que mais a face faz é movimentar a pele. É o que a gente mais vê, as expressões. Então, vocês vão perceber no material de vocês, eu deixei sempre a ação, o nome do músculo é ação, e a origem e a inserção, a gente vai acabar comentando um pouquinho mais aqui, tá? Na aula. Para não ficar tipo, slide, para a gente conseguir ir falando também durante a aula, mostrando, né, ao vivo, aqui onde está a localização das estruturas. Então, como eu falei, a maior parte dos faciais tem como essa função a expressão facial. A gente começa falando do músculo occipitofrontal. Então, o músculo que a gente destaca normalmente no início, que é essa musculação occipitofrontal, o próprio nome ele já traz onde esse músculo está. Por isso que a gente falou que estrutura óssea é ponto de referência anatômico. Então, o que é o músculo occipitofrontal? O músculo occipitofrontal é esse músculo que nós temos na região frontal e ele vai até a região occipital. A gente mostrou lá nos slides pela manhã das estruturas ósseas que o osso occipital era esse osso que fica na região posterior, na nuca. E o osso frontal era esse músculo que nós temos aqui na frente. Então, quer dizer que ele é um músculo que tem uma grande largura. Exatamente. Ele tem toda essa largura até na região posterior. Então, qual que é a origem do músculo occipitofrontal? A origem é nessa região da pele, do tecido cutâneo da sobrancelha. A gente fala que é nessa região periorbital. Então, a origem do músculo occipitofrontal é essa região periorbital, ou seja, na parte superior da sobrancelha. Então, beleza, ele está preso desde já na pele. O que acontece? Esse músculo ele vai se estender até a parte de trás. Então, como que ele vai fazer? Ele vai sair dessa região periorbital, vou ficar de lado, vai passar por toda essa área parietal e vai finalizar e prender nessa região aqui posterior, aqui na nuca. Ou seja, ele vai ficar fixo aqui nessa área do osso occipital. Tá? Então, a inserção dele, a gente fala que é numa aponeurose epicraniana. O que é isso? Toda vez que vocês virem uma foto de músculos, desse músculo occipital, a gente vai ver uma parte de ventre, que é a parte vermelha, que é essa parte aqui, que a gente consegue ver bem na imagem. Ela está pintada, né, de verde, mas a gente vê que essa parte é o ventre. Só que a gente já vê uma parte branca desde aqui. Isso é a aponeurose. Ela vem até aqui atrás. O que é a aponeurose? É tendão, tá? A aponeurose é a mesma coisa que tendão, mas é um tipo de tendão específico. A gente fala que é um tendão laminar, parece uma lâmina, por isso que não recebe esse nome, tá? Então, a inserção dele, a aponeurose epicraniana, vai até o occipital. Então, vai até essa região posterior do couro cabeludo, próximo à área do osso occipital. Beleza, se ele é um músculo que vai daqui da frente até aqui para trás, eu começo a pensar, qual que é a ação? A ação dele vai ser enrugar a testa, ao mesmo tempo que eu estou elevando as sobrancelhas. Então, quando eu ergo as sobrancelhas, o que a gente está fazendo é exatamente trazer a presença de algumas rugas de expressão na testa. Então, muita gente, quando coloca botox na região frontal, é por causa dessa ação muscular, dessa área muscular. É a área que a gente tem mais desenvolvimento de
frontais. Tanto que, normalmente, as primeiras rugas estáticas, em várias pessoas, lembrando da classificação que eu comentei da manhã, as rugas estáticas são muito comuns de aparecer na região frontal, por causa dessa movimentação. Então, várias das nossas expressões são com elevação da sobrancelha, então aparece ali na área. E também uma musculatura-alvo de aplicação de injetáveis, na verdade, de aplicação de botox, para minimizar a movimentação dessa área e, como consequência, tentar minimizar as rugas dessa região, tá? Então, o occipito frontal, parte periorbital, pele da sobrancelha, tá? Nessa parte superior, e a sua inserção vai ser ali na região de aponeurose craniana, próximo da região occipital, tá? Próximo músculo, a gente tem o corrugador do supercílio. O que é o corrugador do supercílio? A ação do corrugador do supercílio é aproximar as sobrancelhas da linha média. Então, a linha média, a gente fala, né, na anatomia, que essa linha que divide o corpo em duas metades iguais. Então, aqui passa a linha média. Qual é a função do corrugador? Se é aproximar as sobrancelhas da linha média, é fazer esse movimento aqui. Até ele está mostrando aqui no slide, no canto inferior direito. Então, quando eu faço, né, quando eu aproximo as sobrancelhas, eu estou mexendo esses músculos aqui de cima, o corrugador dos supercílios. E ruga que aparece? Normalmente a glabela, né, a ruga glabelar. Então, quando a gente une as sobrancelhas, a pele do meio vai sofrer uma alteração. Qual que é a origem que nós temos do corrugador do supercílio? A gente tem o arco superciliar, que é a extremidade medial. É nessa área aqui. E a inserção, ela vai ser nessa parte mais próxima à região nasal. Tá? Então, um pouco mais próximo aqui às áreas centrais, as áreas mediais, a gente vai ter inserção. Então, a origem vai ser no arco, nessa extremidade, um pouco mais externa, e a inserção vai ser nessa área mais medial, essa área mais próxima aqui ao centro. Então, portanto, quando eu faço a aplicação, eu consigo ter essa movimentação, tá? Então, o corrugador do supercílio e o músculo occipitofrontal são os dois primeiros músculos que a gente destaca aqui na nossa aula. Na sequência, a gente tem o músculo que é o prócero, ou procera, tá? Alguns aparecem, e a gente tem também o músculo nasal, que é um músculo que trabalha aqui nessa região de asa do nariz, tá? Então, ele consegue que a gente consiga fazer a abertura da asa do nariz. Então, a gente fecha e abre a asa graças a esse músculo nasal. Mas quando a gente fala dessa musculatura, principalmente quando a gente destaca o próximo, ou procero, a gente fala que ele é um músculo que está nessa área central, ou seja, ele está na área da glabela. A gente falou que o corrugador do supercílio gerava a ruga glabelar, mas a gente fala porque é uma ruga que aparece na área da glabela. Tá? Agora, qual que é a origem de inserção do prócero? A origem é no osso nasal, então a gente já falou isso lá na parte óssea. O osso nasal é só esse pedacinho aqui, o resto é cartilagem. Então, eu tenho a origem no osso nasal, e a inserção dele vai ser na glabela, na região medial das sobrancelhas, ou seja, muito próximo. Então, ele vem daqui, da parte do osso nasal, e vai se inserir na área da pele, na região medial das sobrancelhas, ou seja, só aqui nesse comecinho. O que ele vai fazer? Ele deprime a extremidade atrás da sobrancelha, também conseguindo fazer franzir a testa. É difícil para o cérebro trabalhar sozinho. Normalmente, os supercílios trabalham juntos. Quando a gente faz aquela coisa de preocupado, normalmente, né, aquela expressão de preocupação, normalmente a gente está mexendo com o supercílio e o procérebro ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ter esse surgimento aqui da linha papilar bem grande e consegue gerar essa redução, né, abaixar um pouquinho essa extremidade aqui
da região frontal, tá? E como eu falei, a parte nasal do músculo, ela vai ter como função a abertura e fechamento da asa do nariz. Então, o osso nasal, ele vem, agora, a origem dele do osso nasal, e ele se insere na pele, cobre essa região de cartilagem aqui na região nasal, tanto de ápice quanto até na área de asa. Então, eu consigo movimentar, fazendo abertura e fechamento da asa do nariz, por causa do osso nasal. Tá? Então, só para bater, prócero começa a origem no osso nasal, insere região medial das sobrancelhas. Músculo nasal tem origem no osso nasal e ele tem a inserção nas áreas de asa e ápice do nariz, em região de pele. Por isso que eu consigo fazer abertura e fechamento ali da asa do nariz. Nem todo mundo, tá, pessoal, consegue movimentar muito bem essa musculatura para abrir e fechar a asa do nariz, mas quantidade de normalmente consegue fazer direitinho. Tá? Bom, a partir daí a gente vai para o próximo músculo, que é o músculo orbicular dos olhos. Toda vez que o músculo se chama orbicular, é porque ele fecha. Então a gente fala que o orbicular é fechamento de ar. Quando eu falo com relação ao músculo orbicular dos olhos, quem que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo os músculos que são responsáveis por fechar os olhos. Então, eu consigo fechar os olhos graças a essa ação do orbicular. Qual que é a sua origem? A origem do músculo orbicular, ela é uma origem ampla. Por quê? Porque ele está ao redor da estrutura dos olhos. A inserção a gente já consegue identificar. É na pele orbital. Então, é na pele que cobre os olhos. Por quê? Guardem isso. Sempre a inserção é onde mostrou, tá? Então, se ele se insere na pele orbital, então quer dizer que abrir e fechar um olho, abrir e fechar a pele, é o músculo orbicular dos olhos. Então, a inserção é na pele orbital, como se fosse nas pálpebras, que é a pele da região do olho. Da onde ele... Alguém quer fazer alguma pergunta? Ana Claudineia levantou a mão. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu não quero atrapalhar seu raciocínio. Imagina, pode falar. Bom, eu sei que a intenção do curso aqui é a gente aprender anatomia, mas acredito que a maioria dos profissionais aqui estão aprendendo anatomia justamente para a gente aplicar os injetáveis, né? Assim como eu. Então, assim, eu estudo bastante sobre a parte anatômica e também da aplicação dos injetáveis, principalmente que eu tô no último semestre, e aí assim que eu finalizar a graduação, eu já quero fazer as aplicações com segurança. E aí eu vejo alguns profissionais com a técnica da aplicação da toxina no corrugador do supercílio. Porém, eu tô vendo aqui na imagem que esse orbicular dos olhos, ele sobrepõe esse corrugador. Então, por exemplo, como ele é um músculo que é ao redor dos olhos e vai auxiliar nesse movimento de fechar e abrir os olhos, eu não posso bloquear esse músculo, porque senão eu vou deixar meu paciente com os olhos sem fechar, né? Eu fiquei com essa dúvida por conta disso, porque eu já vi profissionais ensinando e fazendo, então eu posso gerar aí uma intercorrência. Olha, uma ótima pergunta e uma ótima observação. O que a gente tem que tomar cuidado? Quem foi que falou, só para eu ver o nome? Claudineia. Claudineia, obrigada, Claudineia. É uma ótima observação e uma ótima observação. O que acontece? Quando a gente fala dessas musculaturas, a gente consegue perceber o seguinte: a gente observa que tem vários músculos que se sobrepõem e são muito próximos. Só que o que a gente precisa pensar? Como eu comentei com vocês, toda vez que a gente pensa na inserção da musculatura, quer dizer que quando eu for parar, o meu estímulo é para parar a movimentação da musculatura, eu preciso dar um estímulo em alguma parte do ventre da musculatura, que é onde gera a contração, para evitar o movimento adequado. O corrugador dos supercílios e o orbicular dos olhos, eles são realmente próximos. Só que o corrugador dos supercílios, ele tem uma inserção, vamos dizer assim, a área dele, deixa eu voltar aí para pegar. Aqui.
Quando a gente discute a parte do corrugador, o que a gente consegue identificar? E quando eu for trazer a questão de origem e inserção da musculatura, eu vejo que a inserção dele vai ser na pele média das sobrancelhas. A parte do orbicular, a origem dele é essa região. A inserção é palpebral. O que quer dizer isso? Quer dizer que para eu atingir, parar de movimentar a pálpebra, eu vou ter que bloquear uma área do orbicular que consiga, de fato, perder a movimentação dessa região. Então, tem um local muito específico, se for aplicar no corretor de supercílio? Tem. Só que tem que tomar muito cuidado, porque tem um outro músculo muito próximo da área. E dependendo da quantidade de toxina que eu coloco na área, ele pode acabar interferindo na ação do outro músculo que está próximo? Pode. Então, como você destacou, pode ser uma intercorrência? Pode. Pode apresentar uma dificuldade de fechar os olhos ou de abrir os olhos? Pode também. Só que o que acontece, né, o que algumas, né, como eu falei, o objetivo é, vocês vão depois ter aulas realmente para toxina botulínica, não estou falando, né, que é terminantemente proibido a aplicação, mas o cuidado tem que ser extremo, porque são dois músculos onde os ventres musculares são muito próximos. Acontece que um deles, que é o orbicular, a gente vai ter ventre em uma grande área. Então, para paralisar toda essa grande área, vai depender muito da quantidade de toxina que está sendo aplicada próximo da região. Se eu erro o local da aplicação ou a quantidade de toxina, aí sim eu corro esse risco de gerar uma complicação com dificuldade de movimentação do orbicular. Então, Claudinei, é assim como você falou, pode gerar uma complicação? Pode. São músculos muito próximos? São. Só que, como eu comentei, o corrugador é um músculo muito fininho, numa única região. O orbicular é uma área muito mais extensa. Se eu consigo exatamente fazer a aplicação, se realmente for de grande necessidade, nessa região, eu tenho que tomar muito cuidado. Pode acontecer que eu consiga fazer, pode, mas pode gerar uma complicação? Tem grande chance? Tem. O que pode acontecer, pode ser que a pessoa às vezes não perca toda a movimentação, porque a gente viu que o orbicular é muito maior. Só que o que acontece? Se eu perco uma parte, uma das primeiras questões que são levantadas é que normalmente a pessoa tem uma diferença na assimetria na hora de fechamento dos olhos. Porque pega só um pedacinho do ventre e do músculo do lado, assim, que é do orbicular. Então a pessoa continua conseguindo fechar os olhos? Continua. Por quê? Porque o orbicular é grande. Só que na hora que você vê a assimetria, dependendo da área onde foi aplicado, um fecha mais rápido do que o outro. Então, um apresenta um certo grau de lentidão. E isso tem muita relação com a quantidade de botox, com a quantidade de toxina aplicada. Não sei se responde a sua pergunta, mas tem que levar isso em consideração que você falou sim. Então, tem essa questão sim. Respondeu sim, obrigada, eu entendi. Imagina. Perfeito, pessoal. Então, como a gente estava conversando aqui, o orbicular, e isso que a Claudinei disse que foi muito importante, a gente vê nas imagens, olha como são muito próximos. Então, tem proximidade? Tem proximidade. Se eu estou querendo atingir uma estrutura, eu tenho que tomar cuidado para não atingir outra. Tenho que tomar muito cuidado para não atingir a outra estrutura, tá? Bom, passando essa região aqui do orbicular, a gente tem o elevador do ângulo da boca. E aqui eu peço um parênteses para vocês, porque eu acho que no de vocês deve estar levantador do lábio superior. E, na verdade, o levantador do lábio superior estava mais para frente. Não sei se na hora de organizar, como eu falei, depois eu mando o material que tinha atualizado no nosso digital. Mas aqui o que a gente vai passar e aonde está a origem e a inserção desse músculo, de fato, é no elevador do ângulo da boca, tá? É esse músculo aqui, que é um músculo mais profundo do que o do lábio. O elevador do lábio, ele está mais à superfície. Então, onde que é o que é a ação desse levantador do ângulo da boca? Como o próprio nome diz, ele vai elevar o ângulo superior da boca, tá certo? Só que ele não faz só o movimento do lábio, que a gente vai ter um responsável. A gente tem aqui as comissuras labiais subindo
graças a esse levantador do ângulo da boca. Só que ele é um músculo mais profundo, tá? Ele precisa ser um pouco mais profundo também, para que a gente consiga ter essa ação, porque eu preciso ter mais força de inserção, uma força de origem. Então, onde que ele é originado? Como a gente consegue ver na foto, ele tem origem em região de maxila. Então, nessa região de maxila, a gente tem a origem da musculatura. E a sua inserção? A sua inserção é inferior e vertical ao ângulo da boca, tá? Mais ou menos nessa região, tá? Então, lembrando, próximo a outro músculo, que vai ser o orbicular da boca. Mas então a gente tem origem em parte óssea, na parte da maxila, e vai ter a sua inserção sobre um outro músculo e pele. Então ele vai estar nessa região. Por que a gente fala isso? Porque a gente consegue elevar o ângulo da boca com a ação conjunta de outros músculos. Ele sozinho deixaria essa parte parada e subiria só as laterais. Depois a gente vai ver que junto com o levantador, para a gente conseguir, de fato, subir o lábio e subir o ângulo juntos. Mas o levantador do ângulo ele é mais profundo que o elevador do lábio. Tá? Então, origem maxila, inserção, essa parte vertical aqui do ângulo da boca, tá? Nessa região lateral. Ok? Outra estrutura muscular que nós temos aqui na área é o bucinador. Então, o bucinador é um músculo um pouco também mais profundo, né, próximo depois do que a gente vai falar aqui nessa região da boca. A origem do bucinador também é numa parte só que lateral da maxila, então ela está mais ou menos nessa região aqui do maxilar. Tá? A gente quase não consegue tocar muito bem, porque aqui a gente tem o arco do zigomático, e embaixo, nessa região, a gente tem bastante tecido adiposo. Então, a gente quase não consegue palpar região de maxila. Varia, claro, de pessoa para pessoa, dependendo da quantidade de tecido adiposo na região, tá? Mas o bucinador, ele vai estar no face lateral da maxila, então ele está inserido, tem origem no osso, e a sua inserção, ele vai estar com o músculo do lábio superior, ele vai estar aqui nessa região lateral. A gente fala que é um modíbulo fundido, tá? Mas não precisa guardar esse nome. Guarda que está próximo do músculo do lábio superior, é dessa área aqui. E qual que é a função do bucinador? A função do bucinador é comprimir a bochecha, tá? Então, comprimir quando a gente faz, né, retrair a bochecha. Então, quando a gente consegue fazer isso aqui, ó, a gente está trabalhando o bucinador. A gente está conseguindo fazer essa movimentação através dessa musculatura. Tá? Bom, passando, a gente tem aqui músculo zigomático maior e músculo zigomático menor, seguido depois do músculo risório. Músculo zigomático maior e músculo zigomático menor. Os músculos zigomáticos, eles vão ter como ações a elevação e eversão do lábio superior durante o sorriso. Então, ele vai auxiliar, depois a gente, né, como a gente já tinha falado, o elevador do ângulo da boca, depois a gente vai falar do elevador do lábio. Então, o zigomático é sorrir. Então, ele consegue, de fato, fazer tudo isso. Eu tenho como só abrir o ângulo da boca, né? Então, eu tenho como só movimentar, por exemplo, uma parte e a outra. Eu consigo fazer, por exemplo, sorrir só de um lado e do outro. Poxa, Ana, parece que eu sorrio mais de um lado do que do outro. Quando eu tiro foto, eu percebo que um lado vai mais do que o outro. É normal? É normal. A gente tende a ter ações da musculatura psicomática e dos elevadores do ângulo da boca mais intenso do lado do outro. Tem como igualar? Por forma ativa, a maneira de igualar é você treinar realmente o movimento de um lado, na verdade, o movimento daquele lado, e você naturalmente mexe menos. Então, se eu dou suporte para o lado que eu mexo mais e treino o lado que eu mexo menos, teoricamente, a gente conseguiria melhorar um pouco essa questão de assimetria de movimento. Ponto importante. Quando a gente envelhece, a gente perde massa muscular. Eu vou falar depois um pouquinho mais a fundo disso. E a gente perde principalmente fibras do tipo 2.
que são fibras de contração rápida. Isso para todos os músculos, tá? Não só para dar. Todos os músculos perdem fibras de contração. E aí, o que acontece? É muito comum algumas pessoas, quando começam a envelhecer, não precisa estar velho, não. Vai mudando de idade, 35 anos, começam a perceber que essa assimetria do sorriso se intensifica. É comum por causa do envelhecimento. A perda da ação da massa muscular, ou a perda dessas fibras do tipo 2, que é mais comum, fazem com que a área que já tem menos estímulo, que já naturalmente se movimenta menos, ela, quando ela perde massa, porque ela tem menos estímulo, ela vai acabar se movimentando menos. Então, para algumas pessoas, isso é natural, tá? Sem intercorrência de alteração. A pessoa que normalmente, quando sorri, eleva muito mais um lado do outro, quando envelhece, essa discrepância tende a ser maior. Porque o lado que tem menos estímulo vai ser sempre um lado que vai ter mais perda. Então, vai ser sempre um lado que vai apresentar mais assimetria. Então, esses músculos cigomáticos, eles têm muito essa característica. Quando eles vão perdendo a ação dessas fibras com o envelhecimento, um lado acaba mexendo e o outro perde mais massa. E essa assimetria durante a expressão facial é muito visível. De novo, isso sem questão de paralisia, sem questão de inervação, tá? Só levando em consideração só a musculatura. Então, isso pode acontecer. Origem e inserção dessa musculatura do zigomático. A origem a gente consegue entender no arco, que o próprio nome fala, né? Zigomático. É no osso do zigomático, principalmente em região lateral, tá? Então, na região lateral do osso do zigomático, a gente tem a origem e a inserção que nós temos do zigomático maior. A gente tem a inserção na pele do lábio superior, então a gente tem a inserção aqui, mais nessa região medial, ou seja, mais próximo da linha mediana, tá? Eu tenho nessa área o zigomático menor, o zigomático menor, e o zigomático maior também começa na lateral do zigomático, só que a inserção ela é um pouco mais lateral à região aqui do lábio. Ela é mais próxima do ângulo da boca, também na pele. Por isso que quando a gente sorri, a gente consegue elevar junto com o elevador da boca todo esse arco, tá? Zigomático maior e menor. São duas estruturas que a origem ainda é óssea. Então, também são músculos profundos. Não tão profundos quanto o que a gente falou anteriormente, que era o levantador do ângulo da boca. Tá? O levantador do ângulo da boca é mais profundo. Mas o zigomático, ele não é o músculo mais superficial que a gente tem na boca. Ana, Ele está um pouco acima. Pode falar. Desculpa te interromper. Eu me perdi naquela parte da inserção do zigomático. O maior, a inserção dele é na parte superior do lábio? Desculpa, eu acho que até na hora que eu fui falar, eu acabei dando uma confusão mesmo, tá? Eu repasso, desculpa mesmo. Ó, a inserção do menor vai ser no lábio, mas nessa região mais medial, tá? Nessa área aqui, ó. Tô mostrando até no vídeo. Então, do menor, ele começa no osso zigomático e termina numa região mais medial do lábio. Medial porque está mais próximo à linha mediana, tá? Então, linha medial. Já o zigomático maior, ele também começa no osso zigomático, só que a sua inserção é mais próxima do ângulo da boca, é mais próximo da lateral, ó, do que da parte central. Então, o zigomático maior vai ter inserção também no lábio, só que nessa região mais próxima do ângulo. Ela é uma região mais lateral, tá? Tá mais ou menos nessa área. Deu para pegar? Se deu para pegar. Obrigada, Ana, entendi, sim, obrigada. Então, imagina. Certo. Então, esses dois músculos vão estar juntos, ajudando a movimentação e fazer realmente corrida. Depois a gente tem o músculo risório, que é muito engraçado, porque normalmente a gente acha que o sorriso é pelo risório. Mas, na verdade, o risório, o que ele faz é dilatar a boca. Ele alarga só. Ele faz assim, ó. É como se fosse aquele sorriso meio forçado, né? Então, ele não abre o ângulo, ele não sobe o lábio, ele só realmente dilata a boca. Ele faz assim. Então, o risório, tanto que se a gente olhar ele na imagem, ele está muito mais nessas regiões laterais do que nessas regiões mais centrais que sobem no sorriso.
Então, o risório ele vai estar um pouquinho mais nessa região um pouco lateral da boca. Então, origem e inserção, para quando a gente discute o risório. A origem ainda é no arco zigomático, mas aí tem uma questão. O risório é um pouco mais superficial. Então, uma parte do risório arco zigomático e uma parte está lá no masseter. E a gente comentava que o masseter fica do zigomático até o ramo da mandíbula. Então, já tem músculo aqui que sai. O que acontece? Quando a gente vai realizar essa movimentação, quando a gente fala do risório, ele vai sair dessa região do arco zigomático, mas como já tem masseter ali na área, a gente fala que a sua origem está praticamente no músculo. É como se fosse músculo sobre músculo. É como se fosse músculos sobre músculos. Então, a origem vai ser nessa área do masseter, bem próximo do arco zigomático, e a inserção vai ser na fibra horizontal do ângulo da boca. Então, olha o ângulo aqui da boca, o risório está aqui. Por isso que o que ele faz é alargar a boca. Ele consegue puxar nessa linha horizontal. Então, desculpa, é até difícil para fazer. Então, assim, a gente consegue mexer o risório. Ele não vai elevar, ele não leva nada para cima, porque a fibra dele está horizontalizada, tá? Então, o risório vai ter essa fibra horizontalizada. Então, o objetivo dele é abrir, é alargar, não é subir, tá? Oi? Então, origem, arco do zigomático, mas sobre o músculo masseter, inserção, fibra horizontal do ângulo da boca. Ainda é pele, Ana? É pele, tá? Tá na pele do ângulo da boca, essa região. Então, puxa o ângulo aqui para as laterais, ok? Na sequência, a gente fala do abaixador do lábio inferior e do elevador do lábio superior. Então, um que abaixa, um que sobe. Por mais que aqui eu coloquei o abaixador primeiro, vou falar do elevador primeiro para continuar no que a gente estava falando do raciocínio. Então, a gente comentou que o risório vai abrir, só vai abrir lateralmente. A gente falou que o zigomático maior e menor ajuda a subir o lábio e o ângulo. A gente falou que o elevador do ângulo é o que dá aquela abertura do sorriso. Agora, o elevador do lábio superior, ele é um músculo um pouco mais superficial do que esse outro músculo que a gente tinha falado, que tem essa função do sorriso grande, tá? Então, quando eu penso no elevador do lábio superior, a gente vai ter a origem dele na margem inferior da órbita, tá perto do orbicular dos olhos, tá nele mesmo, tá? Tá bem próximo do orbicular dos olhos, tá passando pela mesma região. Então tá bem perto do prócero? Tá bem perto do prócero também. Só que quando a gente fala do prócero, o prócero tá bem aqui no meio. Quando eu falo da origem do levantador do lábio superior, ele começa nessa parte dos olhos, da órbita. Então, ele começa, tem origem na margem da órbita, nessa margem aqui da órbita, e ele vai ter a inserção no lábio superior, e ele passa pela asa do nariz. Por que é engraçado isso? Por isso que quando a gente sorri, abre a asa do nariz, exatamente. Porque o músculo passa por ali, a fibra do músculo passa. Então, se toda essa área ventrimuscular, a hora que o músculo contrai, eu levanto, eu consigo elevar o lábio superior e, ao mesmo tempo, eu abro a nariz. Então, quando a gente sorri, a gente aumenta, a gente eleva o ângulo da boca, eleva o lábio superior e abre a asa. Então, o elevador do lábio superior começa região inferior da órbita, passa pela asa do nariz, se insere no lábio superior, tá? Então, dessa forma, a gente consegue abrir ambas as estruturas, tá? Então, por isso, é por essa questão de passagem. Então, quando às vezes usa alguma coisa para tentar abrir essa asa, tem alguns bloqueadores, pode até bloquear, só que ele vai estar sempre forçando, porque esse músculo vai tentar puxar a asa do nariz. Além do músculo nasal, o levantador do lábio superior também vai fazer isso. Vai também subir a asa do nariz. Tá? Agora, o abaixador do lábio inferior, ou depressor do lábio
anterior, como a gente veio falando, a ação dele é deprimir o lábio inferior para baixo. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a depressão. Onde que está a origem? De novo, guarde sempre. Aonde movimenta é a inserção. Então, se eu quero movimentar o lábio, a origem tem que estar num lugar distante dali. A origem que nós temos do lábio inferior é nessa região mandibular. É quase na área mentoniana. Tá? É no final que a gente destaca do corpo da mandíbula e início da área mentoniana. Então, nessa região, nós temos a origem do depressor do lábio inferior. Inserção no lábio inferior. Tá? Então, a gente consegue inserir ele, as duas faixas, aqui no lábio inferior, sempre voltado mais para a parte medial do que para a parte lateral, que é exatamente para a gente conseguir fazer ali, descer, deprimir o lábio. Tá bom? Pessoal, se precisar que repitam, ou que não deu para pegar a origem e inserção, avisa. Só nunca esquece disso. A origem normalmente é a área fixa, a inserção normalmente é a área móvel. Então, sempre quando a gente olha uma foto, por exemplo, essa aqui a gente olha do depressor do lábio inferior, o que a gente consegue identificar? Então, eu vejo, aqui eu tenho uma área óssea e aqui eu tenho uma área no lábio. Se ele precisa abaixar o lábio, quer dizer que a inserção dele é no lábio. E ele vem de uma estrutura um pouco mais distante. Ele vem aqui da região final do corpo da mulher. Tá bom? Orbicular da boca e depressor do ângulo da boca. Estamos acabando os músculos, e sei que é uma parte um pouquinho mais maçante, porque a gente acaba vendo, né, origem e inserção de músculo, mas como até já destacaram aqui, é importante a gente ver músculos próximos e a ação. E também saber se eu quero aplicar um botox para paralisar algum tipo de músculo, todos os outros que trabalham, como é que vai ficar? Então, isso é importante a gente ir destacando, tá? Então, quando a gente pensa agora no orbicular da boca, o que eu preciso pensar? O orbicular, ele é um músculo que, como a gente destaca, ele é um músculo também de fechamento. Então, se eu falava que o orbicular dos olhos fechava os olhos, o orbicular da boca fecha a boca. A gente comentou que vários músculos estão inseridos na pele ou bem próximos desse músculo orbicular. O que o orbicular faz? A função do orbicular é fechar o moral. Ele comprime os lábios. Então, eu posso fazer bico por causa do orbicular da boca, tá certo? Qual que é a origem dele? Assim como o dos olhos, a origem do orbicular dos olhos eram várias margens de vários ossos. Então, eu tinha a origem em várias margens ósseas e as inserções na pálpebra. Então, dos olhos, eu tinha parte da origem na parte frontal, parte da origem era no zigomático, parte da origem era no maxilar, porque roda toda a região orbital. Só que se inseria nas pálpebras, dos olhos, por isso que a gente consegue fechar e abrir os olhos. Agora, da boca. O que vai acontecer? Mesma coisa. Qual que é a origem? A origem são as estruturas ósseas que estão ao redor. Então, eu tenho estrutura óssea da maxila e eu tenho estrutura óssea da mandíbula. Onde é a inserção? Ao redor de todo o lábio. Tem pontos do lábio que vai estar uma inserção do zigomático, uma inserção do elevador do lábio, do elevador do ângulo. Vai estar próximo? Vai estar próximo, tá certo? Por isso que algumas pessoas fazem botox no ar e fica sem expressão, fica assim, ó. Fica sempre com a mesma cara, não consegue fechar, não tem aquele fechamento certinho, porque todas as inserções de vários músculos estão ao redor dessa área do orbicular, que é bem próximo dos lábios, né? Que tem as inserções do lábio. Então, se eu faço aplicação nessas áreas, algum desses músculos compromete toda a fisionomia dessa área. Então, algumas pessoas deixam até estar com a boca mais assim, ó. Dessa forma. Então, a musculatura ao redor acaba sendo impactada. Por quê? Por causa da proximidade da musculatura. E também, de novo, a quantidade de toxina que é aplicada. Então, origem, estruturas ósseas ao redor, então é maxila e mandíbula. Inserção ao redor de todo o lábio, superior e inferior.
tá? Ele é um músculo que é bem mais, tem a sua superficialidade, ali a sua inserção é bem superficial, por isso que a gente consegue, como eu falei, então, o orbicular da boca, a gente consegue ter essa ação, ok? E aqui a gente está quase finalizando, a gente tem o depressor do ângulo da boca. É muito parecido com o que a gente tinha falado do elevador do ângulo da boca, né? Então, o elevador do ângulo era até na rima da boca, o depressor também vai ser. Só que o que vai ser diferente? A origem. Se o outro precisava elevar a rima, então ele saía do zigomático e parava na rima. Então, aí ele subia a rima. O depressor vai fazer o contrário. Sai de baixo e também vai até a rima. Para quê? Para descer a região do ângulo da boca, tá? Então, quando a gente fala da origem e inserção do depressor do ângulo da boca, o que a gente tem? A gente tem como origem final também aqui dessa região do corpo da mandíbula, início da região, né? Essa região. E a sua inserção vai ser nessa região do ângulo, tá? Nessa parte da rima da boca. Então, dessa forma, eu consigo fazer, junto com o abaixador do lábio inferior, a gente consegue deprimir o ângulo da boca e ainda fazer, junto com o abaixador, aí, colocar o lábio para baixo, tá? Então, quando a gente faz isso, normalmente aparece uma ruga nessa área. A gente consegue ver aqui, ó. Por quê? Porque nessa região a gente tem tecido adiposo e aqui é a proeminência mental. Então, ela é um pouco mais, como o nome já fala, proeminente. É um pouco mais para frente. Então, dessa forma, quando a gente acaba movimentando ao redor, essa parte central acaba gerando um pouquinho de inflamação, certo? Finalizando os músculos, a gente tem o mentual e o platismo, tá? O mentual um pouco mais profundo. Ele sai da proeminência mentual, ou seja, do centro do mento, da região mentoniana, sai daqui, e ele vai até próximo do orbicular da boca, nessa parte inferior. Junto com o depressor, ele ajuda a abaixar o lábio, tá? Então, ele eleva e protrai o lábio. Ou ele eleva também a pele do queixo, que é o que eu falei, né? Quando você faz a depressão do ângulo, normalmente sobressai uma ruga aqui nessa região. Eles acabam trabalhando. Então, o origem vai ser da proeminência mentual e a inserção vai ser próximo da musculatura do orbicular da boca, parte inferior. Para fechar esses músculos, a gente fala do platismo. O platismo é um músculo muito interessante. A gente fala que é um músculo que deda a idade. Com o envelhecimento, a gente tem uma queda muito comum da pele, da região de pescoço. Por quê? Porque o pescoço não tem muito estrutura óssea. O que o nosso pescoço é formado? A estrutura óssea que a gente tem no pescoço são as cervicais, as vértebras, ou seja, uma parte posterior, e o único osso que eu tenho no pescoço é o ióide. O resto é tudo cartilagem. É as cartilagens da laringe. Eu tenho um monte de cartilagem nessa região, a gente consegue sentir como chama? A glândula da tireoide fica inserida ali na laringe. Então, é uma estrutura de pouca sustentação, se a gente for pensar comparado às outras. Por quê? Porque nas outras áreas eu tenho estrutura óssea rígida, atualmente, onde eu ponho áreas musculares inseridas. No pescoço eu não tenho. Então, eu tenho bastante cartilagem, eu tenho músculos, e quem cobre todo mundo é o platismo. O platismo é um músculo bem grande que fica na parte superficial da parte do pescoço. Ele é inserido na pele. Então, ele está grudado na pele. Tanto que quando a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, a gente consegue a ação do platismo, associado com os depressores que a gente está falando. Então, da onde que sai o platismo? O platismo sai de todo o corpo da mandíbula e ele vai até a clavícula. Então, tudo isso aqui, ele tem aqui com o platismo. Só que ele vai grudando na pele. Por isso que a gente consegue movimentar a pele. E por que ele tem que terminar nessa região aqui de clavícula?
Depois tentem fazer isso com vocês. Coloca a mão na clavícula e mexe o platismo. Vai perceber que o músculo do platisma tenta subir um pouco a clavícula. Junto com ele, o esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui da lateral, que não entra na mímica facial, tá? O que eles fazem é ajudar quando a gente faz respiração. Quando a gente puxa o ar, quando a gente inspira forte, às vezes a gente usa músculos acessórios. Um deles é o esternocleidomastoide e o outro é o platisma. O platisma e o esternocleidomastoide juntos tentam elevar a clavícula. Para quê? Para explodir a torácica. Então, isso que o platismo é uma estrutura muscular grande e a gente fala, né, dessa origem mandibular e só que se prende ao osso da pele, porque ele tem, né? E ele é muito grande. Então, conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo, não tenho sustentação óssea atrás. Já começou aí. O que eu tenho é uma cartilagem e alguns músculos que estão aqui na região. Quem cobre o platismo? Pele perde colágeno, músculo perde força, não tem osso para sustentar, o pescoço cai. Então, a gente começa a ter, o pessoal fala muito a papada é diferente, tá? Porque a papada pode ter acúmulo de tecido adiposo. Mas a gente começa a ver aquela pele bem flácida e solta embaixo do pescoço. É por causa disso. Existe aplicação de botox nessa área? Existe. Então, tem que tomar muito cuidado com essas aplicações, tá? De botox aqui nessa região. Porque, de novo, junto com o esternocleidomastoide, eles acabam dando uma ajudinha aqui na subcaixa torácica. Mas muita gente usa a aplicação do platismo para retardar esse envelhecimento que é comum. E como a pele perde o colágeno e ela é sustentada pelo músculo, se o músculo perder força, né, começar a ter massa, ou começar a fazer algumas contrações inadequadas, o que a gente acaba vendo é que ele não vai ter sustentação e a gente começa a pele começa a cair, tá? Então, é um outro grupo muscular bem interessante que a gente fala, e tem algumas aplicações, tem bastante cuidado, mas que é importante da gente destacar, tá bom? Pessoal, eu vou só rapidinho parar um segundo, que eu vou trocar a luz da janela, que tá meio forte. Peraí. A janela aqui de casa. Só um minuto. Agora sim, volta. Bom, com essa questão do músculo, para a gente destacar, é importante a gente falar rapidamente, né? Como eu falei, o foco não é ficar discutindo, o objetivo é bem parte anatômica, mas é a questão do botox. Mas o que é importante? Eu associar fisiologia e anatomia com a questão da aplicação de alguns recursos. Isso aqui é muito importante. O que a aplicação do botox faz? Qual que é a finalidade? Quando eu penso na aplicação do botox, eu penso num músculo que teoricamente vai ficar por um tempo com uma ação reduzida. Então, a gente vai evitar que ele faça muita contração. Esse é o objetivo ali de quando a gente faz a aplicação do botox. Porque como a gente vem discutindo, a maior parte dos músculos se inserem na pele, então movimentam a pele, e isso faz com que possam gerar novas rugas. Eu falo que eu tinha um professor que quando ele me dava anatomia da face, ele sempre falava, né, que as rugas, elas são o reflexo de quem a gente foi na vida. Então, se a gente foi muito preocupado, a gente sempre tem aquela ruga cabelar. Se a gente foi uma pessoa que sempre sorriu muito, a gente começa a ter essas rugas nasolabiais e as rugas periorbitais. Então, os nossos movimentos é o que acaba deixando as cicatrizes, entre aspas, né? Acabam deixando as rugas no nosso rosto. Então, quanto mais a gente movimenta, mais a pele se movimenta. E tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque assim como qualquer estrutura do nosso corpo, é o estímulo que faz a produção de novas células.
Então, não é simplesmente parar de movimentar para sempre. Quando a gente faz algumas aplicações, a gente busca diminuição da atividade de algumas fibras musculares. Mas outras, a gente precisa de movimento da área ao redor. Porque a gente sabe que é só com estímulo que a gente tem ali uma melhor organização. Só que como na face os músculos estão presos na pele, a gente tende a querer diminuir um pouco essa atividade para reduzir os danos que acontecem na pele. Mas no restante do nosso corpo, o que a gente mais faz é tentar trabalhar o músculo, é estimular, é contrair. Agora, na pele, nos músculos faciais, essa contração, a gente tem que tomar um pouco de cuidado por essa questão de, a todo momento, ela está estimulando, na verdade, exercitando, puxando as estruturas da pele. Como a pele também envelhece naturalmente, se você puxa muito, se você acaba movendo demais, isso acaba gerando aquelas linhas, acaba gerando as rugas. Então, o que o Botox vai fazer? O Botox, ele tem como função gerar um bloqueio de acetilcolina. O que é acetilcolina? Quando vocês aprendem na anatomia do sistema nervoso, vocês aprendem sobre sinapse química e sinapse elétrica. Qual que é a diferença entre as duas? A sinapse elétrica é aquela que tem junções comunicantes. Ou seja, o sistema nervoso se conecta diretamente com outra célula e ele passa uma informação direta. Eu tenho isso, por exemplo, no músculo do coração. Então, quando tem a inervação ali naquela região, eu tenho comunicação entre as células através de sinapse elétrica. Eu passo a informação de uma célula para outra rapidamente, porque eu tenho como se fosse uma tubulação de comunicação, que a gente chama de junção, tá? De junção. Agora, a sinapse química, qual que é a diferença? Em alguns músculos, para eu ativar eles, eu preciso liberar uma substância química, e quando essa substância química é liberada, ela desencadeia uma reação, que no caso da contração muscular, no caso do músculo, é a contração muscular. E qual que é a substância química, teoricamente, que precisa ser liberada para iniciar a contração? É a acetilcolina. Então, o que a gente tem nessa foto? Nessa foto, na letra A, a gente tem um final de um axônio, ou seja, de uma célula nervosa. Então, a gente tem o terminal axônico, e na sequência, aqui mais avermelhado, amarronzado, a gente tem a representação de um músculo, tá? O que ele mostra? Que ocorre uma sinapse química para gerar contração muscular. Isso para os músculos estriados esqueléticos, tá? Acontece. Então, o que vai acontecer? O final do terminal axônico vai liberar uma substância química, que é a acetilcolina. A partir do momento que a acetilcolina é liberada, isso muda a característica, a conformação da musculatura, e a acetilcolina, ela gera a abertura do que a gente chama de canais de sódio. Por que a gente precisa dessa abertura? Porque a partir do momento que se abre os canais, a gente desencadeia o processo de contração muscular, que vai culminar no quê? No deslizamento entre actina e miosina, ou seja, contração muscular. Então, eu preciso de uma liberação de uma sinapse química, eu tenho que o meu terminal axônico, ou seja, minha célula nervosa, precisa liberar uma substância química para que eu consiga desencadear a contração muscular, para que depois, no final, eu consiga gerar ali deslizamento entre actina e miosina. O que o Botox vai conseguir fazer? Ele vai inibir essa liberação de acetilcolina. Então, se ele não libera acetilcolina, o músculo está acontecendo o quê? Ele não recebe o estímulo para contrair, ele não abre o canal de sódio, que é dependente da liberação da acetilcolina. Então, o músculo não traz contração. As fibras musculares continuam intactas, intacta. As proteínas de actina e miosina, elas estão naquela região, elas precisam continuar ali naquela região. Só que o que a gente evita? A gente evita o desencadeamento da contração muscular. Então, a gente tem alguns pontos que são utilizados, né, para a aplicação de Botox. Alguns têm mais facilidade do que outros, têm zonas de risco mais do que outras. Se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente consegue ver alguns pontos da musculatura occipital frontal,
A gente consegue ver algumas na musculatura do proceros, na musculatura aqui que a gente tinha falado do curvatura dos persílios, algumas nessa região mentoniana, né, que a gente de abaixador, né, consegue gerar ali a redução do ângulo da boca. Então, o que os estímulos, né, na verdade, a falta de estímulo tende a fazer isso, é tentar barrar a liberação de acetilcolina para que, de fato, a gente consiga estimular ali a questão da contração da musculatura, tá? Então, essa, teoricamente, é a finalidade. O que a gente precisa deixar de destaque nessa parte de anatomia muscular? É que toda vez que a gente pensar nos músculos da face, eu preciso entender que os músculos mais profundos são músculos mastigatórios. E a gente tem os principais, o masseter e o temporal. A função deles é tentar movimentar a mandíbula. Tá certo? A gente tem alguns que são pterigoide, a gente tem mais alguns, tá? Mas a gente pegou os principais. Agora, para a parte da expressão facial, que é o foco aqui, principalmente quando a gente pensa em aplicação de injetáveis, o que eu preciso pensar é que sempre a inserção do músculo é onde vai gerar a movimentação, porque a contração vai ser em direção à sua origem. Então, se, por exemplo, o occipito frontal, como a gente comentou, a gente vai ter nessa região e a gente consegue fazer movimentação das áreas. Quando eu penso aqui nas áreas da boca, a gente comentava tudo próximo do zigomático, a origem, e inserção tentando subir toda essa região, tá? E lembrar dessa parte de fisiologia, o desencadeamento da captação do músculo estriado esquelético, isso porque músculo liso e cardíaco é outro jeito. Então, o músculo estriado esquelético depende de uma sinapse química, depende de alteração de substâncias químicas para que, de fato, a gente consiga ali ter a sua estimulação para desencadear a contração. Se eu paro a liberação de substância química, eu não tenho o desencadeamento da contração, o músculo ainda está íntegro, mas a gente para. Então, quer dizer, Ana, que não importa só o músculo, né? Importa a inervação. Exatamente. A gente vai ver daqui a pouco também essa questão de inervação, tá? Pessoal, a gente dá passagem agora para a continuidade do programa e a gente entra na anatomia do tecido subcutâneo facial. Ou seja, a gente vai falar do suporte estrutural pelo tecido adiposo. Como eu comentei com vocês no comecinho do dia, da manhã, a gente tem compartimentos de gordura que apresentam funções distintas na face. Quando a gente pensa de tecido adiposo, o isolamento térmico é um ponto importante. Além disso, o fato de ele absorver choques e ter essa questão de proteção é função do tecido adiposo. Mas na face, a gente sabe que esse suporte estrutural ele é muito importante. E fazendo um paralelo, ele é muito importante por causa dos músculos. Como os músculos estão presos, muitos deles, na pele, o que tem ali entre a pele e alguns músculos? A gente tem tecido adiposo. Por isso que a gente preenche as áreas. Então, eu tenho, por exemplo, a gente falou de vários músculos aqui que vinha desde o zigomático até essa região superior aqui da boca. Eu tinha um monte para conseguir fazer o sorriso bonito, né? Só que em toda essa área, eu tenho preenchimento de tecido adiposo. Senão, seriam áreas um pouco mais afundadas. Porque a gente viu que o arco do zigomático é mais proeminente e que a mandíbula é um pouquinho mais retraída. E a gente já falou que no envelhecimento, esse terço médio ósseo tende a perder massa. Então, essa parte de gordura vai ser muito importante para sustentar a pele nessa área. Caso contrário, se eu não tiver, é mais fácil de eu ter a queda da pele, a queda do tecido subcutâneo nessa região. Tá bom?